Vamos então abrir as Santas Escrituras no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Eu acho que nós não fizemos justiça ao pormos este nome, não é? Atos dos Apóstolos. É um daqueles erros assim que nós metemos nas coisas. Não é? É Atos de Jesus Cristo, porque continua a obra do Senhor Jesus Cristo depois de ressurreto. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, está em nós e está agindo nas nossas vidas e está agindo no mundo. E nós vamos estar a descobrir que não são os atos dos apóstolos, são os atos de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que pôs aquele homem aleijado de nascença em pé, e nós iremos estar a ver que não foi Pedro e nem João. Então é bom lembrarmos disso. Estamos diante aqui dos atos de Cristo, como lhe foi dada toda a autoridade e poder sobre a terra e sobre os céus, e ele continua estabelecendo e edificando a sua igreja. E nós vamos estar a ler então dos versos 11 a 26. Eu peço que não fiquem assim muito alarmados de eu dizer estas coisas, porque tudo o que é títulos e tudo o que está em itálico não é inspirado da Bíblia, não é? Foram postos pelos homens. Apenas o texto é inspiração. Por exemplo, agora o verso 11 começa com o título lá em cima, o discurso de Pedro. Não é? Isso não está nos textos originais. É apenas para nos ajudar o que é que vem por aí, mas já é uma interpretação do homem. Mas verso 1 então do capítulo 3. Apegando-se o homem a Pedro e João, e se vocês estão lembrados do contexto, o homem, o aleijado de nascença, que agora estava em pé, não é? Todo o povo correu perplexo para junto deles, o chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, porque vos admirais a respeito disso, porque ficais olhando para nós, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos teus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda a pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Até aqui a palavra do Senhor. Vejam, a última vez que nós olhámos para este livro de Atos, nós ficámos aqui neste capítulo 3, e se vocês estão lembrados, neste
próprio capítulo é-nos relatado acerca então da cura deste homem que foi aleijado desde de nascença. Nunca teve o privilégio de ser uma pessoa saudável. Logo que nasceu já tinha estes problemas. E nós vemos então aqui o que aconteceu. Este homem, diante deste milagre maravilhoso, então voltou a caminhar. E nós, se vocês estão lembrados, lá no verso 8, diz então que começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Coisa maravilhosa. E, meus irmãos, este milagre, ele tem grandes lições para a igreja de hoje. E nós vimos essas grandes lições a semana passada. É importante estarmos a dar ao mundo o que ele realmente precisa. A igreja de hoje deve saber verdadeiramente qual é o seu papel primordial aqui neste mundo. O que é que nós devemos estar a fazer? Porque é que, se estamos salvos, porque é que, tendo agora a vida eterna, porque é que o Senhor não nos arrebatou e nos tomou e nos levou para junto dele? Há um propósito do povo de Deus ainda estar neste mundo de pecado. Nós estamos aqui neste mundo de pecado para mostrar a glória de Deus, para dar testemunho do Evangelho, dar testemunho de Cristo Jesus. Então há um papel importante a fazer aqui. Agora, a verdade é que muitos que dizem cristãos, a igreja cristã de hoje tem-se esforçado ao máximo para dar ao mundo aquilo que o mundo quer. E este é um problema grave. Tem sido um dos grandes males destes últimos 2 séculos de a igreja procurar dar ao mundo aquilo que o mundo está à procura. E se nós estamos lembrados, e se olharmos para Romanos capítulo 3, a natureza humana é esta, não há ninguém que busque a Deus. E se nós estamos a tentar dar ao mundo aquilo que o mundo procura, não é Deus, porque essa era a nossa natureza. Se vocês forem lá para Romanos capítulo 3, somos lembrados no verso 10 que não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Então, cuidado com aquilo que a igreja de hoje está a tentar dar ao mundo. E estar a dar ao mundo aquilo que ele quer é um problema, é um grande mal. Muita coisa que o mundo nos pede não é responsabilidade nossa de dar. Embora muitos deem ao mundo aquilo que eles querem, na verdade não estão dando o que nos é pedido dar como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo. E ao não estarmos a dar o que verdadeiramente devíamos dar, estamos a afastar as pessoas da verdade. Estamos a afastar as pessoas do que elas realmente precisam. E quando eu estou a falar estamos a falar num termo generalizado, porque às vezes nos apercebemos que não estamos a fazer o papel devido como cristãos. Para não sermos marginalizados, para não sermos postos à parte, tentamos ser benevolentes numa bondade ridícula e que só traz mal. Porquê? Porque estamos a dar ao mundo aquilo que eles não precisam. Vejam aqui o verso 4 e 6 de Atos dos Apóstolos. Aqui está este aleijado de nascença. Pede uma esmola, pediu-lhes uma esmola e, fixando neles os olhares, diz o verso 4, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. E o homem aleijado olhou fixamente para eles. E vejam, ele estava à espera de receber alguma coisa. Aquilo que ele tinha pedido, a esmola. E no verso 6, Pedro diz, não tem prata nem ouro. Ele vai buscar aquilo que é de mais valor, aquilo que é mais importante, aquilo que o homem tanto deseja. Quem é que dava esmolas de prata e de ouro a alguém? Às vezes ele vai dizer, olha, nem temos nada disto que é tão importante, que o homem tanto quer. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
anda. Pedro diz, olha para nós. Pedro não tinha aquilo que ele queria. E, meus irmãos, esta é a verdade da Igreja de Deus. O que o mundo quer, nós não temos. Não temos. Porque o que o mundo procura não são coisas de Deus. Vejam, nós não existimos como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus. Não estamos neste mundo para saciar os prazeres carnais. Não é isso que devemos estar a dar ao mundo. Nós devemos dar somente aquilo que temos. E o que temos é o seguinte: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É Jesus Cristo que o mundo precisa. E é isso que a igreja deve estar proclamando ao mundo. Só Jesus Cristo. Não o dinheiro. Não o sucesso na vida. Não o melhor salário ou mesmo uma cura física. O mundo precisa de Jesus Cristo. O mundo, em todo o tempo, seja em tempos de crise, seja em tempos de vírus ou ausência de vírus, esta é a grande necessidade do ser humano. O mundo precisa de ser curado da sua alma. O mundo precisa do Salvador. E nós vamos ver isso mais à frente, no verso 19. Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Essa é a grande necessidade do ser humano. Então, como Igreja de Deus, é isso que nós devemos estar proclamando ao mundo. Então, e o que temos para proclamar ao mundo é algo poderoso, tremendo. Vejam que nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vejam, o apóstolo Paulo, ele diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. A igreja cristã, a sua bandeira é Cristo. E pomos bem alto e mostramos ao mundo que Cristo é tudo. Não o negamos. Não temos vergonha, pois sabemos que Cristo é Deus encarnado. Ele é o Evangelho de Deus. Ele é as boas novas para o ser humano. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam o Evangelho que nos foi dado. Temos o poder de Deus em nossas mãos, capaz de mudar vidas. A Igreja de Cristo é movida por esse poder. Poder que nos transforma. E vejam, esta manhã nós iremos ver que o cristianismo não é um conjunto de ideias, ou uma ideologia, ou apenas um ensinamento. Mas o cristianismo é algo fenomenal. O cristianismo é algo que acontece, algo que toca, algo que muda as pessoas, que as transforma. O cristianismo é Jesus Cristo. Mas quem é Cristo? Quem é este Jesus, o Nazareno? Que é que nós podemos saber dele? Se quereis saber mais acerca dele, procurai nos Evangelhos. Mas não é aí que está a única resposta acerca da pessoa de Jesus. Porque a resposta de Jesus, ela está desde o princípio da Bíblia até ao final. Porque ela é a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E se vocês tomarem atenção, quando Jesus, ele ressuscita, e naquela estrada para Emaús fala com aqueles 2 discípulos e depois com os restantes, ele abre-lhes a Escritura e fala acerca dele. E as Escrituras que eles tinham naquela altura era o Velho Testamento. Mas quem é Cristo? Que eu posso saber dele. Aqui temos alguns pontos importantes que podemos saber dele. Eu peço que possa-vos criar este desejo de querer saber mais. Como temos visto às quintas-feiras, quem Deus é. Este desejo de termos conhecimento de Deus para que realmente a paz de Deus seja uma realidade em nossos corações.
E a igreja precisa de conhecer verdadeiramente Cristo. É triste nós podermos estar a utilizar estas palavras. A igreja precisa. Porque, na verdade, a igreja está aleijada. A igreja está enferma. A igreja precisa de voltar ao primeiro amor. Então, versos 11 a 13, nós lemos o seguinte, na nossa passagem, Atos capítulo 3. Apegando-se o homem a Pedro e João, o homem, como eu já vos disse, o homem aleijado de nascença, agora já curado, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, porque vos admirais a respeito disso, porque ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Vejam, a primeira coisa que eu quero trazer à realidade de quem Cristo é, este Jesus, o Nazareno, é Cristo, é a glória de Deus. Cristo é divino. Não estamos aqui a lidar com um homem como os outros homens. Estamos a lidar com aquele que se fez carne. E vejam, algo maravilhoso aconteceu, não é? Nós sabemos, na passagem que nos é falada aqui, este pobre, aleijado, algo que ele não estava à espera naquele dia, algo fabuloso. Ele esperava por uma esmola, ele esperava por dinheiro, mas o que lhe foi dado foi algo tremendo. A cura da sua enfermidade e a cura da sua alma. Porque há pessoas que olham para este texto e só conseguem ver a cura física deste homem. É por isso que hoje muitas pessoas, quando vêm para dentro de uma igreja, elas não vêm à procura primeiramente pela cura da sua alma, mas pela cura dos seus problemas, das suas dificuldades financeiras, ou porque têm um problema de saúde. Deus é capaz de resolver todas essas coisas, se Ele o quiser fazer. E Ele pode não o querer fazer. E nós vivermos com esses problemas toda a nossa vida. Agora, a nossa vida cristã, ela não se mete por aquilo que nós temos fisicamente e materialmente. A nossa vida cristã, ela se mete com um verdadeiro relacionamento sincero com o Deus da glória. Porque a nossa comunhão com Ele não é com as coisas que Ele nos dá. A nossa comunhão é com Ele. É conhecê-lo. É estar com Ele. E vejam, este homem, ele não foi só curado do seu corpo, ele foi curado da sua alma. A tendência é olharmos para o milagre, mas esquecemos de que a fé que este homem pobre pôs sobre Jesus Cristo. Vejam o verso 16. Pedro fala disso mesmo. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que veio por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Fé no nome de Jesus. Jesus faz estas coisas maravilhosas. Mas quem é este Jesus que fez algo tão tremendo? E vejam, fez com que o povo ficasse todo perplexo. Lá o verso 11 diz isso mesmo. O povo correu perplexo para junto deles. E vejam, não era só perplexidade em relação ao que aconteceu ao homem, mas perplexidade em relação a Pedro e João. E por isso a resposta que nós vamos ver da parte de Pedro. Pedro então passa a explicar àquela multidão o que é que aconteceu. O que é que eles viram. E a primeira coisa que Pedro faz é algo tremendo. É algo que nós devemos considerar e estar atentos. Vejam, Pedro, ele tira toda a glória dele e dos seus companheiros. E é isto que deve ser salientado aqui neste momento. Vejam o verso 12. Ele olha para eles e vê como eles estavam a olhar.
epá, eles estão a olhar para nós, devem pensar que nós somos alguns heróis. Eles estão a olhar para nós, devem pensar que nós somos pessoas poderosas. E Pedro disse para o povo, e vejam para aquele povo que tinha gritado, crucificam, e continua aqui a relatar, Lucas, não é? Homens israelitas. Vocês estão lembrados? Lá no capítulo 2, no verso 14, Pedro já tinha tomado a palavra e ele disse, homens judeus. Ali estava ele. Porquê é que vocês, agora no verso 12 do capítulo 3, porque vos admirais a respeito disso? Porque ficais olhando para nós? Vejam porque é que vossos olhares estão em mim, diz Pedro. Porque é que vocês estão olhando para mim, para João, como nós tivéssemos feito alguma coisa? Como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder. Ou religiosidade. Mas o povo estava estupefacto. Eles olham para Pedro, eles olham para João, e eles olham desta maneira como eles fossem o autor destes milagres. Que oportunidade para tomar a glória. Esta glória indevida. Mas não foi isso que aconteceu. Seria uma grande oportunidade para Pedro e João se tornarem heróis. Serem levantados por aquela multidão e dizer, olha, Pedro e João, coisa maravilhosa. Ó semideuses, não é? Olharem para eles e curvarem-se diante deles. Nós já vamos ver daqui a pouco uma atitude de alguém diante de Pedro se curvando, como é que Pedro respondeu a essa pessoa. Mas, meus irmãos, a verdade é que nós vivemos num mundo em que muitos têm usurpado o nome de Cristo para receberem glória, honra e prostração. Se às vezes não é um indivíduo, é um grupo religioso, como nós vemos aqui, o nosso próprio poder, a nossa religiosidade. São os batistas, são os presbiterianos, são os assembleanos, seja lá quem for. Nós não sou desta igreja e toda a glória vai para aquela identidade. De maneira alguma. Pedro e João puseram logo por terra. Estes homens mostraram-nos que não fizeram aquilo. Estes homens não se apropriaram de algo que não era deles de maneira nenhuma. Hoje vemos líderes religiosos se apropriando de algo que não é deles. E nós podemos começar pelo Papa. Mas não fica por aí. Porque a crítica não cai só somente sobre o mundo católico, a crítica sai também sobre o mundo evangélico. E dentro, quer seja de uma religião, quer seja de outra, há corrupção. Há homens aclamando glória para si próprio. E, meus irmãos, qualquer homem que se deixa ser bajulado, que recebe prostração, está tirando a glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, verso 8 diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. O texto é bem claro. Não resta dúvidas. Idolatria é aqui o ponto que está evidenciado. Quando alguém dá a glória a alguém que não é Deus, isso é idolatria. Se Pedro e João tivessem deixado que aquele povo se chegasse até ele e eles recebessem toda a glória, eles estavam idolatrando a Pedro e João. E Pedro corta logo o mal pela raiz. Porque toda a glória é a Jesus Cristo, o servo Jesus, o qual o Pai glorificou. Vejam a atitude de Pedro mais à frente. Se vocês forem para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diante de Cornélio. Verso 23. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio,
os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Vejam, segundo o catolicismo, estamos aqui diante de quem? Do primeiro Papa. As pessoas precisam de voltar para a Bíblia. Quer seja no mundo católico, quer seja no mundo evangélico. Alguém que se diz cristão precisa de voltar para a Bíblia para não estar a viver e agindo de maneira louca. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando a seus pés, o adorou. Verso 26. Mas Pedro o levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. Oh, nós precisamos de muitos estarem a dizer estas coisas, porque muitos estão a receber a glória indevida. Lembrem-se o que nos foi dito lá em Êxodo capítulo 20, na leitura que fizemos há pouco, no verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. A glória é só para Deus. Estes homens, Pedro e João, não tomaram a glória indevida. Eles apontaram para quem devia receber toda a glória. Eles apontaram para Jesus. E não um Jesus morto, um Jesus que ressuscitou e que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ele faz lembrar dessa ressurreição no verso 5. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Cristo, o vivo. No verso 24 do capítulo 2, ele tinha dito na sua pregação, Pedro, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E Davi fala sobre isso. Onde é que está Jesus? Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele está à direita do Pai. Então Pedro fala no verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Então Pedro começa a explicar Jesus àquelas pessoas. Esse é o papel da igreja. E a dar a glória a Jesus. Então a primeira coisa que temos aqui acerca de Jesus Cristo é a sua glória. Vejam, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo, Jesus. E nós vemos então aqui Cristo glorificado. Sim, nós somos lembrados lá em Romanos, no capítulo 8, que nós também seremos glorificados. A palavra de Deus fala que nós, salvos em Cristo Jesus, seremos glorificados. Mas será que esta glória relatada aqui em relação a Jesus é a mesma que é dada ao povo de Deus? A todos aqueles que são salvos em Cristo, aos cristãos? De maneira alguma. Vejam, nós iremos receber algo que nunca tivemos. E não tem nada a ver com glória divina. Porque nós não somos divinas. Vejam, Cristo voltou a ter aquilo que sempre teve desde a eternidade. Glória divina. Porque Ele é divino. E nós lembramos das palavras de Jesus Cristo em João capítulo 17. Podemos agora passar ali um tempinho. João capítulo 17. Aquela que é tão conhecida como uma oração sacerdotal. João capítulo 17. No verso 1 ele diz o seguinte, quando ele começa então a levantar os olhos para o céu e diz, Pai, chegou a hora.
glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Depois no verso 4 e verso 5 é-nos dito o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encargastes. Agora, pois glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Há algo aqui peculiar que nós vemos em relação ao pedido de Jesus aqui em João capítulo 17. Vejam, se estas palavras viessem de um homem comum, seria uma blasfémia. E vejam, uma das acusações que os fariseus e os sumos sacerdotes fizeram em relação ao Senhor Jesus Cristo era de ele se afirmar filho de Deus. E o que é que ele estava fazendo? E ele sabia muito bem, estava se afirmando que era Deus. E ele é Deus encarnado. Então, se esta declaração que nós temos aqui em João 17 viesse de um homem comum, seria blasfémia. Mas é vinda do Filho de Deus. E ele pede por algo que lhe é seu, a glória. Só Deus deve ter glória, ninguém mais. Ele disse, eu sou um Deus zeloso. Só diante de mim vocês devem se curvar. Só diante de mim vocês devem cultuar. Há um só Deus. E esse Deus não dá a glória a ninguém, como nós já vimos. E é Ele que nós devemos glorificar. Mas é um Deus que se apresenta em três pessoas. Este Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E vejam, Jesus, ao pedir para o Pai o glorificar, Ele estava mostrando a sua divindade. E isso vê-se bem claro aqui no verso 5, não é? Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Há aqui duas grandes verdades acerca de Jesus. Vejam, Cristo existiu antes do princípio do mundo. Em Miqueias, quando é relatada a profecia do nascimento de Jesus, em Miqueias capítulo 5, verso 2, é profetizada esta realidade. E diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são quem? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos e amigos, às vezes parece que o cristão esquece desta realidade. Cristo é divino. Ele é a segunda pessoa da divina Trindade. Suas origens não são deste mundo. Ele veio de cima, ele é o Alfa e o Ômega. Então é-nos apresentado isto aqui, pelas palavras de Jesus aqui em João 17. E vejam, a sua divindade é comum com o Pai, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Já falámos há pouco de Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Como é que o Pai iria dar uma glória, a sua glória, a alguém que não é Ele? A glória é só de Deus. E mais à frente, em Filipenses, somos lembrados pelas palavras do apóstolo Paulo em relação a que todo o joelho se dobrará diante de quem? De Jesus Cristo, e só Deus é digno de prostração. Então vejam, quando Pedro começa lá em Atos capítulo 3 a falar que Deus o glorificou, ele não está falando que foi feito um santo como nós vemos no mundo religioso católico, nada disso. Ele é o santo e o justo, como nós iremos ver mais à frente. Pedro está falando da glória divina de Cristo. Deus encarnado, o Verbo se fez carne. Mas voltando lá para Atos capítulo 3. Vejam, Pedro continua a descrever o que aconteceu. Não veio dele. Veio daquele que o Pai glorificou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus. E ele continua a descrever. Vejam, não fomos nós que fizemos, foi Jesus glorificando. E agora ele diz, o santo e o justo. Verso 14.
Mas vós negastes o santo e o justo. Pedistes que um homicida fosse libertado. Vejam que o apóstolo Pedro está aqui a fazer, ele está simplesmente a lhes dar uma lição bíblica. Um relato bíblico. Ele está a dizer, vocês negaram a promessa de Deus. Jesus Cristo, Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias. O Messias que foi falado. É relatado acerca dele. É por isso que Pedro fala desta maneira. Vocês negaram o santo, o justo e pediste que um homicida fosse libertado. Há aqui algo tremendo. Ele não só está a declarar a singularidade de Cristo, de Jesus em relação aos demais homens. Vejam, ele diz, ele é santo, ele é o santo, o justo. Há aqui uma declaração que aponta somente para ele. É um destaque que é único dele. Este homem singular, pois ele é o Verbo que se fez carne. E o que, como eu já vos disse, Pedro está a lembrar a estes israelitas, homens israelitas, da promessa do rei que viria da raiz de Davi. Se nós formos para Isaías capítulo 32, e este livro é cheio de profecias em relação à pessoa de Jesus, quando ele começa aqui a falar acerca do reino que estava para vir, e este rei que estava para vir, que é Jesus, diz lá em Isaías 32, verso 1, atenção! Um rei reinará com justiça. E os príncipes, que somos nós, povo de Deus, governarão com retidão. Um rei. Esta é a promessa. Se vocês forem para Jeremias 23:5, lá a palavra do Senhor diz, levantarei a Davi um renovo justo. Por isso é que Pedro diz, o justo. Ele se destaca entre todos porque ele veio de cima. Ele é Deus. Homem. Então Pedro identifica-o aqui como o justo. Nele não existe injustiça. Ele é perfeito. Completo. E vejam, Pedro identifica Jesus como justo e também como santo. E é interessante, tanto a terminologia, o termo justo como santo, eram termos exclusivamente dados a Deus. Então Jesus é santo como o Pai é santo. Jesus é justo como o Pai é justo. É Deus encarnado. E Pedro diz a eles, vocês negaram o santo, vocês negaram o justo. É tremendo. E continuamos o homem continua a fazer isto. Negar a Jesus é negar a Deus. Em 1 João, quase no final da Bíblia, 1 João, capítulo 2. O apóstolo João, capítulo 2 de 1 João, verso 23, diz: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então vejam, negar a Jesus é negar a Deus. Vejam, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que eles alegavam amar, vejam o Senhor lá em Lucas capítulo 10, faz lembrar esses que amavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá em Lucas capítulo 10, verso 16. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Quem me rejeita, rejeita aquele que quem
que me enviou. Quando o Senhor dá a missão aos seus discípulos, Ele diz, quem vos ouve, ouve a mim. Por isso é que eu digo que não é os atos dos apóstolos, é os atos de Cristo. Quando a igreja vive Cristo, Cristo está falando ao mundo. Quem vos rejeita, quando não dão ouvidos àquilo que nós falamos de Cristo, rejeitam a Cristo. O autor da vida, como nós vamos ver a seguir. E quem me rejeita, eu não vou por Jesus, eu acredito em Deus e está tudo muito bem. Quem rejeita a Deus, rejeita aquele que enviou a Cristo. E vejam se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 5. Verso 23. Para que todos os homens... João 5, 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E vejam, e isto até pode daqui a pouco ser um verso de transição para o que nós vamos ouvir a seguir. Em verdade vos digo, verso 24, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai ao julgamento, mas já passou da morte para a vida. Vocês conseguem enxergar o que nos é dito aqui? Quando Pedro está dizendo, vocês negaram o santo, o justo. Qualquer religião que nega a Jesus, o santo e o justo, nega a Deus. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Não se pode ter um sem o outro. E eles o negaram. E negando a Jesus, eles estavam a negar a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, que glorificou seu servo Jesus. Jesus que é Deus encarnado. Ele é o santo e Ele é o justo. Mas Pedro continua. Precisamos de conhecer Cristo. Aqueles homens israelitas precisavam de realmente ter consciência de quem Jesus era. E ele passa a dizer, mas vocês não somente negaram o santo e o justo, como também matastes o autor da vida. Matastes o autor da vida. Nós aqui podemos falar de muita coisa em relação ao que está aqui a ser dito. Vejam, podemos ir para João, capítulo 1, e lembrar as palavras de João logo lá no início. E lembrando aquilo que Jesus é. João, capítulo 1. Versos 1 a 4. Aqui falando de Jesus, o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vejam, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A vida estava nele. Ele é aquele que, por meio do Pai, criou todo o universo. E que sustenta, e que todo o universo é sustentado pela sua palavra, pelo seu poder. Hebreus 1:3. É isso que Jesus é. Ele é vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, não são palavras deitadas ao ar, sem significado. São palavras do Criador do universo, dizendo, eu sou o caminho. Vejam, a vossa vida, o vosso caminhar, o vosso viver deve ser em mim. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E se alguém está aqui tremo por estas palavras, porque mostram a singularidade, exclusividade de Jesus. Já fomos lembrados, Deus não dá a glória a ninguém.
neste mundo de bilhões de pessoas, só há salvação para eles em Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Não há aqui como nós dizermos, ouçam a nós, mas se não gostarem de ouvir de nós acerca de Cristo, vão ouvir outra coisa qualquer. O mundo hoje não quer ouvir, quer apenas ter a sua ideia. Por isso é que para eles não existem verdades absolutas. Como é que eles até podem dizer que não existem verdades absolutas? A própria frase deles lhes põe por terra. Porque eles estão a dizer que não existem verdades absolutas. Eles estão a dizer que então essa é uma verdade absoluta. Não há como tirar as coisas aqui. Verdade absoluta. E essa verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele há vida. E é isso que Pedro está aqui a dizer. Vocês mataram o autor da vida. Em João capítulo 11, depois da morte de Lázaro, Jesus diz a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Versos 25 e 26 de João 11. Mas quando nós que confiamos em Cristo, o conhecemos, se morremos, temos a esperança de um corpo ressurreto. Um corpo glorificado, que nos permitirá ter comunhão eterna com Deus. Esta comunhão íntima e profunda. Temos comunhão com o autor da vida. Ele é vida. Mesmo o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte em Filipenses capítulo 1, verso 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só em Cristo temos vida. E a prova que Ele é vida se vê na sua ressurreição. Porque Ele vive, nós podemos cantar juntos, tenho esperança. Jesus Cristo deixou a glória, o trono, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se homem, servo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado na cruz. O santo, o justo, sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado. Vejam, sendo bendito se fez maldição ali na cruz, sendo o autor da vida, deu a sua vida. E agora, pela sua ressurreição, todo aquele que nele crê tem vida e quem? Vida eterna. Fora de Cristo só há morte. Fora de Cristo só há condenação. Se não crês, diz João lá no capítulo 3, já estás o quem? Condenado, castigo eterno. E vejam, foi isso que eles negaram. E acolheram quem? Um homicida. Mas vós negaste o santo, o justo, verso 14, e pediste que um homicida fosse libertado. É o síndrome que nós vemos no filme Matrix. As pessoas preferem viver na ilusão. Porque na ilusão a nossa mente recreia tudo aquilo que os nossos prazeres carnais querem. E as pessoas querem continuar a viver na ilusão, na fantasia. Precisam de ser acordadas. E não é com palavrinhas que não dão testemunho de Cristo que nós vamos acordá-los. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho. Então vamos apresentar a graça e a misericórdia, o amor, a justiça de Deus na pessoa de Jesus. Deus, vocês mataram, mas Deus os ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas disso. Ele vive, é o que Pedro está dizendo. Mas a ressurreição de Cristo não é um mito. Nossas cruzes estão vazias. Jesus verdadeiramente ressuscitou e agora reina à direita do Pai e opera através da sua igreja. Vejam, foi pela fé em nome de Jesus, verso 16, que o homem aleijado de nascença se curou. Só Cristo nos pode salvar. Então não deixemos de falar de Jesus Cristo ao mundo. Sejamos igreja destemida, audaz, falamos de Jesus Cristo. Estas pessoas rejeitaram o autor da vida. O mundo tem feito o mesmo. Mas não deixemos o mundo na ignorância. Falemos a verdade de Jesus Cristo.
Vejam, aqui é o princípio desta obra, deste ministério destes homens de Deus. E até aqui a coisa estava a correr bem. Vamos continuar a ler e nós vamos começar a ver eles a ser presos, açoitados, alguns mortos. Mas isso fez com que eles impedissem de falar de Cristo. Jamais. As palavras do apóstolo Paulo, pois eu sei em quem tenho querido. E todos eles sabiam em quem tinham querido. Então a igreja não deve deixar de falar daquilo que é a solução para o ser humano. A única solução. Jesus Cristo. Ela é a promessa de Deus, verso 18. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Agora, diante de toda esta verdade, e se estás na ignorância, como diz aqui o verso 17, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Se hoje estás aqui ouvindo ao vivo esta pregação e não tens conhecimento de Cristo, e até agora ainda não tinhas visto quem Cristo realmente é, e hoje te é apresentada a verdade de Cristo, as minhas palavras são as mesmas palavras do apóstolo Pedro. Verso 19. Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Oh, aquele homem aleijado não foi somente curado, mas a sua fé estava naquele que é o Messias. E aqui está a mensagem que foi para ele e é a mensagem para todos nós. É o que nós precisamos. O mundo precisa de escutar que está em rebelião com Deus. Arrepender-vos. Nada mudou na mensagem. João Batista, antes de o Senhor Jesus começar o ministério, diz: arrependei-vos porque é vindo o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele começa o ministério, as primeiras palavras foi: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. O justo, o santo, a promessa do Rei justo chegou. Só Cristo nos pode salvar. Então levemos as pessoas aos pés de Cristo. Só Ele pode apagar os nossos pecados. Só em Cristo os nossos pecados são perdoados, pois Ele é o Salvador. Concluindo, Jesus Cristo era o Messias esperado. Ele veio, sim. Ele morreu, sim. Mas ressuscitou. E estes apóstolos eram testemunhas. Vejam, Jesus Cristo veio para lhes dar salvação, para transformar pecadores em santos. Por isso Pedro passa à carga e diz ao povo estas palavras, não é? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Depois no verso 20 diz: de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus, que Ele habite em vossos corações. Estes homens podiam também sentir o que o pobre coxo aleijado estava sentindo. Se realmente depositassem toda a confiança em Cristo. Tu podes também sentir isso mesmo. E saltar e louvar a Deus, como aquele homem aleijado o fez. Só confiando em Cristo, só um coração arrependido e convertido a Cristo será libertado do peso do pecado e receber a transformação vinda de Deus. Tempos de quem? De refrigério. Ter a Cristo para o cristão são tempos de refrigério. E o mundo precisa de ter esses tempos de refrigério. Lembramos que Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha a mensagem da salvação, Jesus. Será que tu hoje ficaste preso com a mensagem cristã? Como estes ficaram nesta mensagem aqui. Estes homens, estas mulheres foram confrontados por algo transformador. Será que o mundo está vendo em nós a transformação de Deus em nossas vidas? Vejam, algo fenomenal estava a acontecer em Jerusalém.
Primeiro os apóstolos falando diferentes línguas, agora este milagre, pessoas se convertendo, pessoas adorando, vivendo juntas num só pensamento, numa só fé, numa só motivação, e tudo isto estava só numa única pessoa, Jesus. Somente Jesus. Não era no próprio poder de Pedro, porque não era poder de Pedro e de João. Não era a sua religiosidade, era Jesus. Meus irmãos, estes primeiros cristãos mudaram como da noite para o dia, não é? E o mundo estava a testemunhar disso. O mundo precisa de ver em nós mudança. O Evangelho é o poder de Deus, é algo que toca, é algo que muda, é algo que transforma. Talvez estejas num contexto religioso em que o grupo onde é que estás te reunindo está-se tentando adaptar ao mundo. Se damos ao mundo o que o mundo quer e o que o mundo dá, não temos nada a oferecer. O mundo, a igreja faz diferença. É luz brilhando no meio do quê? Das trevas. É sal para um mundo insípido. Foi esta a diferença que nós vemos aqui em Atos. Uma igreja destemida. Será que o mundo está questionando? O que é que eles têm que nós não temos? Por que é que eles são tão felizes? E no meio de uma epidemia, eles conseguem estar em paz. Nós temos Jesus Cristo. E Cristo transforma, muda vidas. Houve uma pessoa que passou aqui por esta igreja e disse o seguinte: tenho Jesus, mas não tive que mudar nada de mim. Não, essa pessoa não tem Jesus. Jesus Cristo disse que daria-nos quem? Uma nova vida. E nós é isso que temos que apresentar ao mundo. Vejam o verso 26 e estamos a concluir. A nossa passagem termina com estas palavras. Deus ressuscitou seu servo e enviou a vós. Primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Vocês estão a ver? Nada mudou na mensagem do Evangelho. Nada mudou do relacionamento do homem com Deus. Desviados, desobedientes, tomados, salvos por Deus, tornam-se obedientes. Somos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Vejam, Deus ressuscitou o seu servo e enviou-vos a vós. Primeiramente para que vos abençoasse, nele somos abençoados, e desviando cada um de vós, todos nós, das nossas maldades. Cristo dá-nos uma nova vida que nos afasta das nossas maldades. O cristão é feito santo em Cristo, justificados, santificados em Cristo Jesus. Então mostremos então ao mundo a ação de Deus em nossas vidas. Que as nossas palavras sejam saudáveis diante do mundo. Que a nossa maneira de viver ao redor deles seja saudável, seja santo diante deles. Cristo fez diferença em cada lugar onde é que ele ia, porque ele era a glória do Pai. E, meus irmãos, nós estamos aqui para glorificar a Cristo. E que Cristo seja manifestado em nossas vidas. Então, afastemos de nós toda a maldade. Hoje são tempos de refrigério. Chegai a Deus. Versos 21 e 23 diz: é necessário que o céu o receba até ao tempo da restauração de todas as coisas. Jesus está na glória, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Não é algo que seja infundado, não. Foi isso que Deus estabeleceu. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo o que vos disser. Este profeta era Cristo. E acontecerá que toda a pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo.
Este é o final. Este é o fim. Quando Cristo vier novamente, todos aqueles que o rejeitaram serão exterminados. O que é que isto quer dizer? Serão separados. Serão julgados, condenados ao juízo eterno. Levemos a mensagem de Cristo ao mundo perdido. Pois por meio de Cristo todas as famílias da terra serão abençoadas. Versos 24 e 25. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas. Nós. E da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Possamos levar a bênção de Deus a todas as famílias, a todas as nações da terra. E, meus irmãos, não pensem e fiquem a questionar em vossas mentes. Mas agora não podemos fazer. A igreja está fechada. Não há como fazer. Não. A igreja é um edifício. Agora estamos falando de igreja como nós vemos, não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas quando falamos em igreja, estamos falando de edifício, não é? É edifício. Nós continuamos a ser igreja fora deste edifício. E podemos levar ao mundo. É assim que devemos levar ao mundo. Aqui estamos, quando estamos aqui juntos, estamos para aprender. E aprender para levar a mensagem de Cristo aos outros. E as famílias da terra serão abençoadas. Veja, quem não dá ouvidos a Cristo será condenado. Quem não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Então não deixemos de falar de Cristo. Em Jesus somos abençoados, em Jesus temos reconciliação com Deus, em Jesus temos nova vida e vivemos para a glória de Deus. O mundo precisa de Jesus. E nós precisamos de Jesus. Que Ele continue a fazer a sua obra em nossos corações.